Vamos pensar um pouquinho aqui sobre como que a transfobia que a gente sofre pode atingir as pessoas que se relacionam com a gente. Vamos lá. Imagino que todo mundo aqui já sabe o que aconteceu, mas caso alguém não saiba ainda, há uma semana atrás, em uma live da Marília Mendonça, ela fez uma piadinha transfóbica bem ruim. Obviamente, né? Porque é transfóbica, é claro que vai ser ruim. Mas enfim, a piada que ela fez não atingia apenas pessoas trans, mulheres trans no caso, né, que foi o alvo da piada dela, foi uma mulher trans, mas atingia também um integrante da banda dela que tinha ficado com essa mulher trans. Então atingiu tanto a mulher trans quanto esse cara, né? E quando a gente vai ver no macro, essa piada na verdade atingiu todas as pessoas trans e todas as pessoas que se relacionam com pessoas trans. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. E como é um assunto que envolve não só uma pessoa trans, mas envolve também pessoas cisgêneras, eu vou chamar aqui o meu namorado para poder conversar um pouco com a gente também sobre isso, sobre os problemas que acabam respingando nele. Então, aqui está ele. Gente, esse daqui é o Tony. Ele também tem canal no YouTube, alguns canais no YouTube. Segredo. Segredo. Ah, tá bom. Os canais dele são de games, então quem gosta de ver gameplay, quem gosta de ver lives, quem gosta de ver tudo isso que envolve o universo de games, que não é o meu universo, vocês podem ir lá no canal dele, vai estar aqui na descrição os links, todos os links dos canais dele. E vocês podem ir lá conferir, é um conteúdo muito bom. Enfim, esse é o Tony. Oi, eu sou o Tony. Ele tá um pouco tímido, não sei porquê, né? Já que ele tem um monte de canal no YouTube. Porque os vídeos geralmente não são sobre mim, são sobre os jogos. É diferente. Ah, tá bom. É diferente. Mas, enfim. A gente tá namorando já tem 8 meses, né? Fez 8 meses ontem, inclusive, que a gente tá namorando. Ontem na data da gravação do vídeo. É, ontem da data da gravação do vídeo, porque esse vídeo ele tá sendo gravado no dia 16 de agosto. E ele vai ao ar só, eu acho que na terça ou na quinta, enfim. Mas a gente fez 8 meses de namoro agora. E eu sou a primeira pessoa trans com quem ele se relacionou, né? Primeira mulher trans com quem ele ficou, na verdade, né? Não foi nem só de namoro, foi de ter ficado também. Não, eu já tinha ficado com uma menina antes, mas foi tipo algo super breve, mas um relacionamento mesmo do certo mesmo. É, verdade, ele já tinha ficado mesmo com o outro, ele tinha me falado. Então, assim, tiveram várias coisas que foram diferentes, né, na dinâmica de namoro que ele já tinha tido antes de namoro comigo, e várias coisas que são exatamente iguais, né? Uhum. Tem muita coisa que realmente não muda. Se não fosse a sociedade ao redor, não mudaria praticamente nada, na verdade. Sim. Mas, enfim, como a gente está aqui para falar sobre a questão específica da Marília Mendonça, a gente vai assistir aqui o videozinho, né, que ela destilha a transfobia. E eu vou colocar aqui também para vocês verem junto com a gente. Mas antes eu vou pegar alguma coisa pra gente ficar se secando, porque Brasília tá quente pra um cacete. Eu acho que eu tô lembrado. É quando o integrante nosso falou que tocava num lugar? Exatamente. Ó, quem é de Goiânia lembra da boate diesel que tinha aqui em Goiânia. Tô falando. E aí eu não vou falar quem não. E nem vou falar o porquê, vou só ficar calada. Quem lembra da boate diesel, lembra da boate diesel. Tô falando. Não, o Henrique tá querendo saber, vai ficar sabendo não. Disse que lá foi o lugar que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. Vixe, Maria. Foi com os dois pés, papai. Toma. É só isso, gente. O contexto aí vocês não vão saber, né? Pesado, né? Era mulher mesmo, porra. Calma, gente. Vamos, só... É isso, esse é o show de horrores de Marília Mendonça. Então aqui a gente vê várias problemáticas, na verdade, né? Não é só uma. A primeira é dela falando da boate diesel. Inclusive, algumas pessoas podem até não ter entendido de fato que ela estava sendo transfóbica. Mas ela estava falando da boate diesel, que é uma boate LGBTQIA+, de Goiânia. Não sei se ainda existe, eu nunca fui lá, mas enfim. É uma boate LGBT, então ela é frequentada
primordialmente por pessoas que são pertencentes à sigla LGBTQIA+, inclusive mulheres trans, inclusive travestis. E então ela já começa, né, o texto fazendo piada com essa boate, tipo, gente, por favor, né, qual é o problema de ter uma boate LGBTQIA+, e qual é o problema de alguém ter ido lá, né, de alguém que é hétero, até onde a gente sabe ter ido lá, problema nenhum. Então já começa o problema dela ter feito piada com a boate em si, que indiretamente é uma piada com o público que frequenta essa boate também. E aí depois ela pega e fala do cara ter ficado com uma mulher trans, né? Como se isso fosse engraçado, como se, tipo... Qual é a graça disso? Eu realmente não entendo por que isso seria engraçado o cara ter ficado com uma pessoa, ele ter beijado uma pessoa, ele ter tido ali um momento com uma pessoa. Eu realmente não consigo entender por que isso seria engraçado, mas parece que pra Marília Mendonça, pra equipe dela e pra várias outras pessoas que são heterossexuais e cisgênero, isso seria engraçado, né? É porque isso é muito comum, né? Principalmente no meio que a Marília Mendonça está inserida, a homofobia, a transfobia é uma parada muito comum e, como mostrado ali na própria live que ela fez, todo mundo tava rindo, sabe? Não teve ninguém que levantou a mão e falou, não, peraí, não é assim também. Sim. Então, era algo esperado já, né? Eu acredito que muita gente não ficou surpresa, mas por ser, né, a Marília Mendonça, que representa muito do empoderamento feminino, né, dentro de uma indústria quase sempre masculina, as pessoas ficaram surpresas. Tipo, como uma mulher que sabe como é a vida difícil de alguma minoria faz esse tipo de coisa. Então eu entendo quem ficou surpreso, mas, né, eu não fiquei. A gente entende não entendendo ao mesmo tempo, né? Eu entendo que, tipo, muita gente... Acho que a palavra surpresa nem é a palavra mais correta pra usar nesse momento. É mais decepcionada mesmo, porque muita gente gosta da música dela, gosta do que Sim. ela representa pra muitas mulheres. Mas ao mesmo tempo, era algo realmente que nunca aconteceu antes. E não digo nem só no meio sertanejo, né? No geral, as pessoas são assim. Eu conheço pouquíssimas pessoas que gostam de sertanejo, né, pessoalmente. E quando eu comecei a namorar com você, eu ouvi coisas muito bizarras que nunca eu tinha escutado antes quando eu namorava com pessoas cisgêneras, né? Sim, a gente já vai chegar. Calma, a gente já chega lá. Primeiro a gente vai destrinchar mais um pouco sobre a questão da Marília Mendonça. Depois a gente vai falar sobre essas coisas que homem cisgênero, quando namoram uma pessoa trans, ouvem, né? Mas tem uma outra questão também que é muito interessante de uma forma ruim, mas é interessante nessa questão do vídeo da Marília Mendonça, é que teve muita gente que ficou falando, né, que gente, mas é porque ela não tem informação, ela não sabia que isso era problemático, ela não sabia de nada disso e tudo mais. Ela pediu desculpas, e de fato ela pediu desculpas, eu vou chegar nessa parte depois. Então teve muita gente que falou que não era motivo suficiente pra gente ficar, pra nós, pessoas trans, cancelarmos a Marília Mendonça. Depois também eu vou falar direito sobre essa questão de cancelamento. Mas acontece que... Gente, presta atenção no conceito desse vídeo que vocês acabaram de assistir. Eles fazem uma piada, e foi uma piada que foi premeditada, sabe? Tipo, não foi algo que simplesmente saiu ali. Não, foi premeditado. Aquilo foi em parte roteirizado. Aquilo, antes da live começar, ela e os músicos tinham decidido que iriam falar sobre isso, sabe? Eles tinham decidido que eles iriam falar sobre esse integrante da banda que ficou com uma mulher trans. Eles já tinham decidido isso. Então não foi algo assim que simplesmente saiu, como quando uma pessoa erra o pronome, né? Quando vai se referir a pessoas trans, ou... Enfim, quando é alguma coisa assim menos explícita. Não, foi algo explícito, foi algo premeditado, não foi algo que foi feito sem querer, sabe? Naquele contexto ali, não foi sem querer, foi na maldade. Foi na maldade, foi pra fazer graça, foi porque acha que é engraçado mesmo, foi porque
Possivelmente ela não imaginou, nem ela, nem o pessoal da banda imaginou que fosse ter essa repercussão toda, por ser algo já tão naturalizado, né? É naturalizado aqui, no ideal não só do brasileiro, mas em vários outros lugares do mundo também, que pessoas trans são chacota, pessoas trans são risíveis. Então alguém se relacionar com uma pessoa trans também é algo risível, também é algo que, né, tipo, tem alguma coisa de errado ali e tal. Então, não foi uma coisa simples. Não foi uma coisa simples, sabe? Não foi, tipo, algo que ela falou sem querer. Não foi sem querer. Definitivamente não foi sem querer. Não. E provavelmente não deve ter sido a primeira vez também que isso foi feito, porque isso só tomou a proporção que tomou porque são shows feitos em live agora. Eles têm um alcance muito maior, né? Porque são de graça e tem muito mais gente vendo. Então, eu sei que vai falar sobre a desculpa depois, mas eu acredito que seja exatamente por isso, por não ter sido a primeira vez, que a primeira coisa que ela postou como uma desculpa não foi uma desculpa mesmo. Foi tipo como é que eu diria? Tipo um buffer ali pra ver, vamos ver se isso daí vai explodir mesmo, e daí eu faço o pronunciamento que cabe com a situação, sabe? Sim. Realmente não mesmo, né, eu vou dar um exemplo, mas mesmo nesse exemplo seria ruim o suficiente, mas daí esse tipo de comentário que as pessoas estão falando que não é o suficiente, talvez se encaixaria apesar de ainda ser errado. Se eles estivessem conversando ali e ela naquele momento tivesse descobrido isso, feito uma piada, seria ruim. E ficou escuro, certo? Recapitulando o que eu tava dizendo antes de ser atacado pela escuridão. Mesmo numa situação onde ela tivesse acabado de descobrir essa história e fizesse uma piada sobre, seria ruim, mas seria menos pior, né? Eu acho que se encaixaria melhor nessa narrativa que algumas pessoas estão querendo fazer de que não foi por mal, que não precisa se ofender com isso. Ainda seria muito ruim, né? Porque mostraria novamente o quão normalizado é fazer piada com pessoas trans, mas ainda assim seria algo mais de reflexo do que algo pensado, né? Como você falou, é claro que a história já tinha sido passada antes, eles sabiam, todo mundo ali sabia do que se tratava e sabia que isso ia ser dito. Então, é muito fácil para quem não é afetado por esse tipo de coisa todo dia falar, mas não se ofende, foi só uma brincadeira, sabe? Foi só uma brincadeira, mas essa brincadeira tem um peso muito maior por trás disso. E, né, é muito fácil quando você não tá em nenhuma minoria, você falar, não, só uma brincadeira, não se ofende. Sim, é o que acontece o tempo inteiro, né? As pessoas falam, mas agora não pode falar mais nada, não sei o quê. Não, meu anjo, se o que você tá falando é ofensivo, então de fato você não pode falar isso, né? Tipo, você tem que arcar com as consequências do que você fala também. Pensei que eu nunca ia fazer isso na minha vida, mas eu vou citar o Fiuk e o Babu aqui. Que o Fiuk postou recentemente que não pode fazer mais piada de nada, que todo mundo se ofende com qualquer coisa. E o Babu respondeu que a gente tá entrando... Eu gostaria que isso fosse verdade, mas não é exatamente. Mas que a gente tá entrando numa era que o respeito prevalece, né? Então, se o que você tá dizendo ofende uma pessoa, ofende um grupo, pra que insistir, saca? Sim. Não é simplesmente, não pode falar mais nada. Não, é porque as pessoas que têm privilégios passaram a vida inteira podendo falar o que quisessem e quem não tava no mesmo nível simplesmente aceitava e baixava a cabeça. Hoje não. Hoje a gente tem muitas vozes falando, não, isso não tá certo, isso incomoda. Então, pra que continuar, sabe? Exatamente. Não tem porquê. Quem se incomoda e fala, o mundo tá chato hoje, é porque simplesmente perdeu o privilégio de poder ofender qualquer pessoa sem nenhum tipo de repercussão. Isso, ainda bem que não acontece mais, né? Então agora vamos pra segunda parte do vídeo. Temos 2 partes de vídeo. Temos... Mais de 2 roteirizado partes de vídeo. na minha mente que foram roteirizadas 3 partes. A gente passou pela primeira.
Mas a segunda parte é que você já iria falando antes, que você ia atropelando já das coisas que você já ouviu depois que você sim. começou a namorar com É porque uma o travesti. roteiro só tá na cabeça dela, ela não tinha no passado. Por isso que eu Claro, ia atropelar. eu quero, como dizem, né, os cineastas, eu quero a sua reação crua. Então, eu, por não ser uma pessoa extremamente sociável, eu não tive muita experiência com muita gente depois que a gente começou a namorar. Por mais que tenham sido 8 meses, 5 desses 8 a gente passou em quarentena também. Sim. Né? Ah, inclusive é importante dizer que desde o início da pandemia, né, lá em março a gente já fez todo um planejamento pra gente morar juntos durante essa pandemia. Então, desde março o Tony tá morando aqui comigo. Então, realmente, É a bom, gente tá... é bom evitar não, é bom avisar mesmo. É, Eu não vim pra cá gravar esse vídeo, eu tô sim. aqui já há 5 meses. Sim, até porque se o nosso planejamento não tivesse dado certo, a gente estaria namorando à distância, né? A gente Sim. estaria nesse tempo inteiro conversando por chamada de vídeo, coisas do tipo. Responsabilidades. Exato, é importante. Mas eu já ouvi de mais de uma pessoa, tipo, falando, eu não sabia que você era gay, por exemplo. Tipo, eu tô namorando uma mulher, porque eu seria gay, né? Não faz sentido. Sim. E o que eu tava dizendo antes, né, que são coisas que você não ouve quando namora uma pessoa cis, é pessoas perguntando sobre as genitais da minha namorada, sabe? Que, mano, isso não te interessa. Sabe? Ou então perguntando como ela gosta de transar, saca? Tipo, Gente, sei lá, quando vocês conhecem um casal cisgênero, vocês chegam pro homem e perguntam coisas sobre o genital da mulher. Não, ninguém faz isso, ninguém Não. pergunta, tipo, sei lá, nossa, mas como é a vagina da sua namorada? Como é a profundidade da vagina da sua namorada? Exatamente. Encaixa direito ali e tal? E não, quando é uma pessoa trans, as pessoas sentem no direito, né? De perguntar, nossa, mas como é? O que tem ali e tal? Tipo, como é que faz? E, gente, é ridículo. E inicialmente eu não sabia como reagir, né? Porque é, eu nunca tinha recebido esse tipo de pergunta, né? Pra mim seriam perguntas que você não faz pra ninguém. Mas hoje em dia eu respondo, tipo, não te interessa? Você quer saber dessas coisas? Quero ver você ter coragem de perguntar na cara dela. ai, Às mas vezes tem. elas perguntam, mas Às a vezes maioria tem. das perguntas das pessoas que fazem isso comigo Não perguntariam. não perguntariam. Tipo, falam, ai, credo, nossa, eu só perguntei. Era... Não é. Inclusive, eu não sei se. Eu acho que eu já devo ter falado isso aqui no canal, mas quando eu fiz a mudança, né, do meu nome nos documentos, eu tive que sair indo para vários lugares para pegar a documentação, né, documentação nova. E um desses lugares foi a minha antiga escola que eu fiz o ensino médio. E quando eu cheguei lá com o processo, né, falando que eu tinha retificado o nome e o sexo também, né, nos documentos, o cara, numa sala lotada de gente, ele virou pra mim e perguntou: mas você fez a cirurgia? Você fez a cirurgia? Tipo, ele perguntou, ele literalmente perguntou dos meus genitais numa sala lotada, um cara que nunca me viu na vida, porque por mais que eu tivesse dado naquela escola, ele não trabalhava lá na época, eu acho. Ou trabalhava em outro turno, enfim. É um cara que nunca tinha me visto na vida, perguntando algo super íntimo na frente de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Então, às vezes as pessoas elas perguntam sim, né? Às vezes elas Perguntam. fazem isso. Infelizmente perguntam, né? Mas, pelo menos pra mim, normalmente é uma forma de desarmar essas pessoas, né? Que quando você fala, né? Quando ela vem falar com um terceiro, né? E você fala, então vai lá, tipo, enfrenta de quem você tá curioso, a pessoa, tipo, se retrai e vê que tá fazendo merda. Muitas vezes, né? Nem sempre. Mas eu não consigo lembrar de mais exemplos, mas esses são os que acontecem mais, né? Pessoas falam, nossa, eu não sabia que você é gay, ou então, nossa, você nem parece que é gay. Ou Eu então, não sou. ou então já acham que você é bissexual, né? Ou Sim. pansexual e tal. Eu sou hétero, né? Continuo sendo hétero, namorando uma mulher trans, porque eu namoro uma mulher, então Exato. nada mudou, né? Que nem você falou antes, o que muda no nosso relacionamento geralmente é como as outras pessoas veem, né? Na verdade, esse daqui é um dos relacionamentos mais saudáveis
que eu já tive. Eu Porque digo a mesma coisa, gente. a gente tá morando há 8 meses e a gente tá morando junto há 5 já. E a gente não briga, né? A gente convive super em paz. E é muito legal, a gente consegue conversar sobre tudo. Os únicos que não entendem ou que tentam fazer algum tipo de levantar algum tipo de problema são pessoas de fora que ou são preconceituosas, ou querem fazer piada, ou simplesmente não entendem, né? Ainda existem as pessoas que não entendem, Sim. mas a diferença é essa. Como lidar com as outras pessoas que nem estão vinculadas ao relacionamento. E é uma coisa assim que a gente percebe, tá? A gente percebe quando a pessoa ela tá perguntando alguma coisa porque ela não entende, por exemplo, tipo, chegar em mim e perguntar qual pronome eu gosto que usem comigo é uma coisa super ok. É inclusive bom que as pessoas façam isso mesmo, né? Porque existem pessoas não binárias e tudo mais. Então, a gente percebe quando as pessoas têm dúvidas que são realmente por falta de conhecimento, quando as pessoas têm dúvidas que é por falta de conhecimento, mas que elas perguntam porque elas não têm a mínima noção de espaço pessoal, né? Que é tipo perguntar dos genitais de uma pessoa que não conhece. A gente sabe quando as pessoas fazem perguntas, ou fazem afirmações, ou fazem piadinha na maldade. Até porque piadinha, gente, eu acho que é sempre na maldade. Eu acho que não tem um contexto em que você fazer uma piadinha com corpo, com alguma coisa assim, não seja maldade. Às vezes é maldade e ignorância somados, né? Em 2020, eu acho muito difícil que uma piada seja simplesmente ignorância, Sim, né? Porque a informação tá aí, as pessoas, né? Se as pessoas estão falando que o mundo tá chato, é porque a mensagem tá chegando nelas, né? Então, a desculpa eu não sabia, é bem difícil de engolir. sim. E isso com todos os assuntos que a galera geralmente reclama. Então, eu concordo que as piadas normalmente são na maldade. Eu acredito que, sei lá, 90% delas, talvez mais. Possivelmente essa porcentagem a gente tirou do nada? A gente tirou do Sim. nada, mas Fizeram um estudo sobre isso? Provavelmente não. Mas é mais a vivência que a gente tem, né?